Olá, queridos. Mais uma vez estamos juntos para estudar a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, nesse mês de abril, ela obteve um destaque muito grande, porque é o mês da EBD, e é onde nós trabalhamos e celebramos este privilégio que nós temos de estudar a palavra de Deus por faixa etária. E isso permite que a linguagem do estudo mude desde os adultos, né, da terceira idade, até mesmo nas criancinhas de berçário. Aí você fala, de berçário? Sim. Lembre-se que ele está aprendendo desde o seu nascimento. E se ele aprender as coisas de Deus, estas coisas vão ficar no seu coração. Por isso, não perca tempo, não perca oportunidade de participar da escola bíblica e assim crescer na sua vida, crescer no seu conhecimento da palavra de Deus, ter os esclarecimentos que você precisa para ter fundamento deste entendimento. Hoje, nós vamos estar trabalhando sobre parábolas e milagres. Antes, vamos tentar entender por que Jesus ensinava de parábolas. Ele vai dizer isso no próprio texto e vou dizer que ele possa dizer isso e transmitir. Mas a parábola sempre está ligada a uma verdade que se conhece para revelar uma verdade que se desconhece. E Jesus usou esses ensinamentos com um propósito claro, mas para aqueles que ele tinha a missão de ensinar, de discipular, ele nunca deixou os seus discípulos em dúvida. E você vai perceber nesses ensinamentos exatamente isso. Então vamos pedir a Deus sabedoria para que o seu Espírito possa estar aplicando em nossas vidas. Vamos orar? A irmã Emilce, nos dirige a Deus em oração. Querido Pai Celestial, estamos na tua presença, agradecidos pela oportunidade, mais uma vez, de aprendermos da tua palavra. Pedimos que tu cubras o teu servo, pastor Saluvi Júnior, com a tua unção, dando-lhe as palavras que nós precisamos ouvir e aprender. Que nós possamos valorizar esse momento, ó Deus, e possamos aplicar todos os ensinamentos na nossa vida diária. Obrigada pela tua palavra, livremente disponível para que possamos lê-la e meditar. Obrigada pelos irmãos que estão conosco, aprendendo desta palavra. Abençoa seus corações e mentes para que possamos juntos receber de ti tudo aquilo que precisamos para crescer no conhecimento de ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Seu microfone. Hoje estou num dia muito feliz, porque estou completando hoje 63 anos e a minha filha perguntou, mas o senhor vai comemorar dando aula? Eu falei, com certeza. É uma das coisas que eu amo fazer. Eu gosto muito de estar ministrando a palavra de Deus e uma das coisas que eu mais gosto, se você perguntar púlpito ou a escola dominical ou estudo de quarta-feira ou quinta-feira, eu prefiro esses estudos onde as pessoas têm a liberdade de me questionar, perguntar e não ficar com a sua dúvida. No púlpito é muito mais difícil de você estar interrompendo o pensamento para estar trabalhando nessa direção. Mas eu louvo a Deus por esse privilégio. Ele me capacitou, ele me deu o dom e eu uso esse dom buscando glorificar o seu nome. E então, como nós estávamos falando sobre o estudo de hoje, parábolas e milagres, o Senhor vai nos ensinar várias coisas. Eu gostaria muito que você tentasse lembrar na sua cabeça agora. Você se recorda de alguma parábola que Jesus contou, que vem à sua memória agora?
Pródio, pródio, acho que é assim. Pródio. Do semeador. Parábola da ovelha perdida. Muito bem. Nós vimos aí algumas parábolas sendo citadas e nós aprendemos várias coisas sobre essas parábolas. A dracma perdida, o filho pródigo, que talvez seja a mais conhecida, né? Que conta a história dos dois filhos e do pai que ama incondicionalmente, derramando a sua bênção sobre os seus filhos. Mas a palavra de Deus vai trabalhar sobre as nossas vidas e o texto áureo está nos chamando para observarmos algumas coisas. E vamos ver então o texto de Marcos 5,19, que está escrito assim: Jesus não o permitiu, mas disse: vá para a sua casa, vá para a sua casa, para a sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. O Senhor não estava preocupado e também nem queria a divulgação dos milagres que Jesus fez. Algumas vezes Jesus percebe que na sua ação as pessoas começam a desvirtuar. Uma das coisas foi nas duas multiplicações dos pães. Nós vamos ver lá no Evangelho de João que depois as pessoas começaram a seguir a Jesus para comer. E o objetivo de Jesus não era alimentar a multidão, mas ele alimentou a multidão nessas duas situações porque eles já estavam há vários dias ouvindo a palavra de Deus. Né? E é muito importante que a gente tenha isso em mente e compreenda tudo aquilo que o Senhor está colocando diante de nós como um grande desafio. E se nós entendermos isso, vamos ter a bênção de Deus para nós. A primeira parábola que eu quero trabalhar nessa noite é sobre a parábola do semeador. E eu quero que alguém possa ler os primeiros versículos, que vai do 2 até o 9. Marcos 4, de 2 a 9. Hoje nós vamos usar vários textos longos para que a própria palavra de Deus possa estar falando a nós. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu no terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e a 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Microfone. É muito importante nós termos em mente que Jesus vai trabalhar agora com os seus discípulos. E no versículo 10 vai dizer: e ele ficou sozinho, e os 12 estavam ao seu redor. E começaram, então, a questionar sobre essa parábola. E Jesus vai trabalhar dos versículos 13 em diante, ele vai trabalhar: o semeador é o que semeia a palavra. Então, ele não está falando de um agricultor. Ele está falando de mim e de você. E o que você tem que ter em mente é que quando a gente está compartilhando a mensagem de Deus,
a garantia não é nossa. A garantia é de Deus. E o resultado é a pessoa que toma a decisão. Ele tem o livre-arbítrio. Nesse domingo passado, eu estive corrigindo essa expressão de livre-arbítrio, porque foi dito na classe que nós, como filhos de Deus, temos o livre-arbítrio. Não temos. Nós somos comprados. E nós pertencemos ao Senhor. Tanto que tudo que a gente faz fora da vontade de Deus é considerado pecado e tem consequências. Então é muito importante que você tenha em mente que o livre-arbítrio é quando você ainda não aceitou a Jesus Cristo, você tem o direito de aceitá-lo ou rejeitá-lo. E não tem consequência a mais. Você não pode ir 2 vezes para o inferno. Então, é muito importante que você tenha em mente, você é que decide. Mas o semeador, que é aqui o Senhor, que está trazendo a palavra de Deus, ele está colocando para nós esse ensinamento. E nós que estamos levando a palavra de Deus também, nós temos que ter em mente que a palavra de Deus é que vai produzir os frutos. É a ação do próprio Deus que vai produzir os frutos. E não somos nós e não é mérito nosso. Sim, é a glória de Deus manifestando sobre a vida de todas as pessoas. Deus não ama de uma maneira diferente um ou outro. Deus nos ama. Esta é a expressão, porque Deus amou o mundo. Se nós tivermos isso em mente, então nós vamos saber que você recebe ou rejeita o amor de Deus. E aí o texto vai colocar sobre como as pessoas reagem a esse amor de Deus. Quero dizer uma coisa importante. E espero que você compreenda isso. Toda vez que uma pessoa está rejeitando, ele não está rejeitando você. Ele está rejeitando a Deus. E nós devemos clamar ao Senhor para que a pessoa tenha uma outra oportunidade. Então vamos ver o que ele está falando sobre semente e agricultura. Verdade que eles conhecem. Agora, o que eles desconhecem é o que ele começa a falar. No versículo 15, ele diz: algumas pessoas são como sementes à beira do caminho. O que acontece com a semente colocada na vida dessas pessoas? A palavra de Deus colocada na vida dessas pessoas. E é isso que a gente precisa entender e ter um amor muito maior. Eu queria te fazer uma pergunta. Você já imaginou na sua cabeça? Alguém vai para o hospital, dá à luz, e logo depois que sai do hospital, ela simplesmente chegando em casa, ela olha para o nenê e fala assim: tá por tua conta? Te vira. Leite tem na geladeira, se quer comer feijoada, pega em qualquer outro lugar, disca pizza. Você já imaginou alguma mãe falar isso para um bebê que acabou de sair do hospital? Não faz sentido na nossa cabeça. Mas é interessante que quando nós estamos falando espiritualmente, isso acontece. Eu já levei ele na igreja, ele já recebeu a Cristo na igreja e agora ele vai se desenvolver. Eu não vou ficar no pé dele. Quem está pedindo para você ficar no pé dele? Está sendo solicitado a você que acompanhe o crescimento dele. Acompanhar o crescimento é algo prazeroso. Hoje eu recebi a família do pastor Cristiano cantando para mim
os parabéns. E as minhas 2 netinhas estavam lá. Que alegria ver elas cantando. Que como ela se desenvolveu. E a Emilce, minha esposa, estava dizendo para mim, essa nossa neta caçula, como ela está crescendo. Cada dia que a gente não vê, a gente percebe as mudanças que estão acontecendo na vida dela. E é uma verdade. Essa semana ela gravou um vídeo cantando sobre o Cordeirinho da Páscoa. E ao cantar, ele estava falando com uma letra de salvação, perdão, algo que não tinha nada a ver com a música tradicional do mundo. Que não faz muito sentido, mas essa figura de linguagem é o que rola o mundo todo. Mas eu quero te dizer que é muito gostoso ver esse crescimento, acompanhar esse crescimento. E esses quase 4 anos que nós ficamos fora de São Paulo, mais de 4 anos, foi difícil, porque os encontros eram muito mais espaçados e é complicado hoje, quase que a gente vê a família toda semana. E isso para a gente é bênção, a gente acompanha de perto o que está acontecendo. E alguns dias elas vêm passar o dia conosco, e isso traz muita alegria poder ver como elas estão crescendo, como elas estão desenvolvendo seu raciocínio e inteligência. Essa mesma alegria nós deveríamos ter para as pessoas que estão sendo evangelizadas por nós. Mas veja o que acontece quando a gente se distancia dessa pessoa. Logo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra que nelas foi semeada. Satanás faz questão de colocar decepções, colocar situações que essa pessoa vai se afastar do caminho de Deus. E é muito importante que você precisa entender que o seu amor deve ter uma ação contínua de cuidado. E é isso que o Senhor está nos ensinando. Aí ele vai trabalhar sobre a outra semente, que é a semente lançada num terreno pedregoso. Você sabe que nesse terreno tem pouca terra. Então, tanto a água aquecida pelas rochas faz germinar, mas também quando a terra recebe aquele calor intenso, vai matar aquela planta que está nascendo ali. E o que o Senhor está querendo nos dizer sobre isso? No versículo 17 do capítulo 4, ele vai dizer: quando surgem algumas tribulações ou perseguições, por causa da palavra, logo abandonam. E aí você tem que entender e trabalhar na mente das pessoas. Não é porque você aceitou a Jesus Cristo que agora você solucionou tudo na sua vida. Nada mais vai acontecer. Deus é o Deus de poder, e esse Deus de poder impedirá qualquer coisa que vier contra você. O próprio Jesus nos diz: neste mundo teremos aflições. Como ele nos dá a garantia da salvação, também ele nos dá a garantia da aflição. Então, qual é a diferença eu aceitar a Jesus Cristo e continuar tendo aflições? A grande diferença, sabe qual é? Ele vai estar com você. Todos os momentos. Em alguns momentos, eu percebo ele carregando as dores. Eu já tive por várias situações de saúde, tendo dores tremendamente intensas. Eu tomava cada 2 horas tramal potencializado, que era equivalente à morfina. E quando tomava, já tinha passado 1 hora, a dor já era intensa e eu tinha que esperar até completar a 2ª hora para tomar uma nova dose. Então eu quero te dizer que havia momentos que, mesmo tomando medicamento, as dores continuavam.
E como as dores eram contínuas, então afetava todo o sistema nervoso. E não era o medicamento que é para atuar na dor que iria atuar nas outras áreas que foram afetadas. E aí, em alguns momentos, eu tive que clamar ao Senhor e dizer: Senhor, já não tenho mais condições de continuar. Põe a tua mão, alivia essas dores. E o Senhor, com a sua mão poderosa, aliviou as dores. Muitas vezes eu tive que fazer essa oração. E como eu pude perceber a graça de Deus. Então, a grande diferença é que as tribulações vêm, mas você agora tem Deus ao seu lado. Ele combate com você e ele também combate quando as suas forças não são suficientes. Nós temos tido a oportunidade de ver alguns episódios da série que revelam a ação de Deus. Primeiro vimos lá no tempo de Josué e agora estamos vendo no tempo de Reis. O que eu quero te dizer é que Deus peleja por nós e isso está sendo de uma forma clara, sendo dita e sendo mostrada através da palavra de Deus. E Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E é você que precisa estar atuando nessa situação. O triste é que algumas pessoas, quando abandonam, você também os tem por abandonados. E não é verdade, não é dessa maneira que a gente tem que atuar. Quantas vezes eu tive meus pais que fizeram esse papel de me apresentar a Cristo, vindo me buscar de situações complicadas, de situações difíceis, para nos mostrar aquilo que Deus espera na minha vida, espera na vida de todos os filhos de Deus. Então é muito importante que você tenha isso em mente. Mas o Senhor continua dizendo sobre essa semente, e ela diz: o outro é sobre a que caiu entre os espinhos, essa terceira semente. E aí ele vai dizer que essa semente que cai entre os espinhos, e que os espinhos vão sufocar e matar essa semente, são as preocupações desta vida, os enganos das riquezas, os anseios por outras coisas que sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Jesus faz uma pergunta aos discípulos: quereis vós retirar-vos? Os seus discípulos, os 120, já estavam se afastando de Jesus. E agora ele pergunta diretamente àqueles 12. Pedro vai dar uma resposta: Senhor, para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E nós temos visto, e temos conhecido, e temos crido que tu és o Filho de Deus. O que eu quero colocar diante de você é que este relacionamento seu com Deus, ele precisa ser intensificado a cada situação. As provações vêm e vão, mas Deus permanece fiel a você. E esta é a grande bênção que nós temos. Mas existe um outro tipo de pessoa que a palavra de Deus vai mencionar, e ela vai dizer que esta é como aquela semente que foi lançada em boa terra. E aí eu queria te fazer uma pergunta: você é uma boa terra? Ô pastor, como que é isso? Eu tenho que colocar adubo na minha cabeça? Casca de ovo? Tenho que comprar um shampoo tonalizante e fortalecedor? O que é essa situação aí que o Senhor está querendo dizer de boa terra? Todos nós estávamos perdidos. Ninguém foi salvo pelo mérito. Ninguém foi salvo pelo mérito. Todos nós estávamos distantes do Senhor e o destino das nossas vidas era o inferno. Então é isso que você precisa ter em mente.
E como nós nos tornamos uma boa terra? Nós nos tornamos uma boa terra quando nós aprendemos algumas lições que são muito importantes. A primeira, eu escuto. A fé vem pelo ouvir. Eu escuto da palavra de Deus. Eu não sei o que você passa ouvindo o dia inteiro. Mas quando você escuta da palavra de Deus, isso começa a fazer diferença na sua vida. Eu não sei se você cultua Deus todos os dias. Não é um negócio nem simples e nem fácil. As coisas do mundo nos enchem de tarefas, e se isso não se tornar algo persistente, metódico na sua vida, você não vai fazer. Nós temos tido essa mesma luta na nossa vida aqui o tempo todo. Não é diferente. Aí você fala, mas o senhor está aposentado? O que o senhor faz? Eu pergunto, o que nós fizemos para não fazer o culto? Esta noite eu me lembrei às 3 horas da madrugada que no dia 26 eu não tinha feito o culto com a Emilce. E eu não gosto de estar nessa situação. Por isso eu tenho dito para ela, me ajude a lembrar. Eu quero fazer, mas me ajude a lembrar. Então, o que eu quero dizer para você é que uma terra boa é quando você começa a ouvir e ouvir da palavra de Deus. Para continuar sendo uma terra boa, é necessário que aquilo que você escuta, você obedece. Obediência incondicional. Deus é o dono. Você é o mordomo. Tudo que ele falar para você fazer, sua responsabilidade como bom dispenseiro é executar o que ele determinou, porque tudo é dele. É interessante que algumas pessoas chegam e dizem, eu gostaria de dar... E aí eu vou perguntar para vocês, quem gostaria de dar 10 milhões de dízimo? Vocês são espertos, né? Vocês querem dar 10 bilhões de dízimo, porque vocês vão falar assim, eu vou ganhar 1 bilhão, né? Não, mas eu estava dizendo é que vocês, quando estão dando 10 milhões de dízimo, é porque vocês estão dando 99% do que vocês arrecadam. Vocês vão ficar só com 1%. Aí já tenho que pensar. Porque o dízimo é o chão. E aí ele diz, faça prova de mim. Se eu não vou abrir a janela do céu e vou derramar bênção maior sobre sua vida. Então, o que eu quero te dizer é que o pouco com Deus é muito. O muito sem Deus é nada. E se nós aprendermos a nos colocarmos diante do Senhor e dependermos exclusivamente dele e glorificarmos o seu nome, o nome dele será engrandecido na minha vida e na sua vida. Todas essas coisas que eu estou falando são coisas que não são fáceis. Mas se você determinar, eu quero ser uma boa terra, você vai começar a colocar em prática isto. E o terceiro aspecto, ouvir, obedecer e depois fazer. Cumprir a ordem que ele deu. Se nós vivermos desta maneira, ouvindo, obedecendo e cumprindo o que ele determinou, eu quero te dizer que o resultado é certo. Um produz 30, outro 60 e outro 100 por 1. Porque é boa terra. É muito importante a gente aprender a depender de Deus e se colocar nas mãos dele para que a obra dele possa ser feita. Mas o Senhor quer ainda continuar nos ensinando em algumas coisas. E a primeira coisa que ele quer nos ensinar é que
nada vem assim. Tudo é um processo. Eu já ouvi, já obedeci e já estou praticando, mas não aconteceu ainda nada. Então vamos entender o processo. E aí o Senhor está nos ensinando, e isso vai lá no capítulo 4, versículo de 23 a 29. Vamos ver esse processo que o Senhor nos ensina? Alguém leia, por favor. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido. Marcos 4, de 26 a 29. 26, entendi 23, desculpa. Ok, não tem problema. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Muito bem. Sem semeadura, não há colheita. Eu gostaria muito de ser uma pessoa usada por Deus para ganhar 1 milhão de almas. Você ora por esse 1 milhão de almas? Não. Tem que orar? Tem. Você encontrou algum método para falar para 1 milhão de pessoas? Não. Você criou alguma literatura ou vai distribuir alguma literatura que você adquiriu para essa 1 milhão de pessoas? Não. Como que você espera que isso aconteça? Ah, eu tenho desejo. Sabe o que Deus manda para essas pessoas que só têm desejo? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. De desejos você não constrói absolutamente nada. Nada. Chega para uma garota que você está interessado e diz para ela: eu desejo casar com você. Ok. Posso fazer uma pergunta? Você pretende morar aonde? Não sei, não tenho nada, nem tenho salário, nem trabalho. Meus pais não têm nada, então também não tem herança para receber. Certo. Você pretende me amar sempre? Não, eu te amo agora. Amanhã é outro dia. Sei. Você pretende estar ao meu lado até que a morte separe? É lógico que não. Essa coisa é por fase. Vamos curtir a fase de agora. Vamos curtir adoidado esse tempo. E depois vamos ver o que dá. Nós temos aqui 4 moças. Já sei que tem alguém dizendo: ganhei meu dia, me chamaram de moças. Né? Mas eu queria fazer uma pergunta. Você iria se encantar por um cara com estas qualificações? Essa é a situação. Qual é a chance desse cara? Nenhuma. Então, ele está dizendo para nós claramente: um homem tem que lançar a semente na terra. Ele é semeador. O semeador tem uma responsabilidade: plantar. Mas aí ele vai dizer ainda que nada acontece por acaso. Eu não vou no dia seguinte, lá na minha plantação,
com o carrinho para colher a fruta que eu plantei a semente ontem. Provavelmente nas próximas semanas eu tenho que ir lá e tirar todas as ervas daninhas que estão nascendo em volta da planta que eu plantei. E esse é um trabalho árduo. Você imagina que se você lançou 100 sementes na sua plantação, você terá que tirar coisas em volta de 100 sementes. Se lançou 1.000, em volta de 1.000. Se lançou 1.000.000 de sementes, em volta de 1.000.000 de sementes. Para que nenhuma venha se perder. Mas também é necessário dar o tempo para que não só germine, mas que cresça. E ela não vai crescer já produzindo os frutos. Ou alguém encontrou aí uma árvore que nasceram os galhos e a primeira coisa que apareceu são os frutos. Eu não conheço essa árvore. Todas as árvores que eu conheço, primeiro vem as folhas. Vem o desenvolvimento da própria árvore. E depois começa a nascer as flores, e das flores começam a nascer os frutos. E aí ele está dizendo exatamente isso. Mesmo que você não saiba todo o processo, uma coisa você tem que esperar, o tempo. E nesta espera do tempo, uma das coisas que você tem que orar, tem que fazer, é orar, Senhor, dá bom tempo. Em Sumaré, vários membros da igreja eram agricultores. E quando começava a dar estiagem, eles vinham e diziam, pastor, quero que o senhor ore. Ore porque precisamos de chuva agora. Não é na semana que vem. E nós orávamos. E muitas vezes Deus mandou a água. E outras vezes Deus mandou a gente esperar. Mas no final dessa espera, eu disse, o prejuízo foi grande na colheita? Pastor, não. A gente esperava que tinha que chover naquele dia, não choveu, choveu mais à frente. Quando choveu à frente, foi exatamente para que os grãos tomassem força e pudessem chegar ao tempo de estar maduro. Então, a nossa safra esse ano cresceu 30% no mesmo espaço, porque produziu muito mais. Mas a gente tem que ter em mente que entre uma plantação e outra precisa ser cuidado da terra. Não é só plantar, tirar. Não, você tem que colocar novamente os elementos que vão fazer a planta crescer. E se você não fizer isto, as coisas não vão acontecer. Mas também é necessário você ir até o momento de colher. Eu estive certa vez numa máquina que colhia soja e depois na mesma máquina ela colhia milhos. E era uma coisa impressionante, aquela máquina toda computadorizada, conduzida pelo satélite. Ele programava no satélite e ela ia fazendo exatamente o que tinha sido programado. A pessoa que estava lá era para identificar se alguma pedra foi colocada lá para não quebrar a máquina. E se ele visse, ele tinha um botão que desacionava, porque o satélite não vai saber que tem uma rocha ali, que foi colocado um pau ali, ele não vai saber essas coisas. Mas essas coisas acontecem na plantação. E então ele saía lá e entrava aquele pé do milho e, de repente, o milho era debulhado na máquina e saía somente os grãos para a caixa. E depois ele chegava no caminhão e só colocava só os grãos do milho lá para ir para a cooperativa. E eu ficava assim, impressionante como ela sabe debulhar. E aí depois vi ela colhendo uma semente minúscula.
Eu não sei, isso é sorgo? É sorgo e aveia. Sorgo e aveia. É uma semente pequena, o sorgo. E aí, então, aquela mesma máquina que colhe o milho, que colhe a soja, colhe agora o sorgo. E aí vai tudo sendo acumulado, né? E eu fiquei assim encantado como o homem pôde fazer estas coisas. Mas para ser o ceifeiro, precisa esperar todo o processo. Então, Deus pode responder rapidamente, mas a grande maioria das respostas de Deus na sua vida, elas vão ter um tempo para que possa frutificar. E muito mais para que você esteja pronto a receber a bênção. Porque Deus não quer que você, em tempo algum, desperdice a sua bênção, né? A bênção que Ele concede a você. Mas também agora Deus quer trabalhar conosco na igreja. E Ele vai trabalhar numa outra parábola, que é a parábola da mostarda. E aqui, eu estava estudando hoje, e não está falando da mostarda que a gente faz, é da mostarda negra, que é o que é plantado lá na região de Israel. E essa mostarda que é plantada lá, ela dá um arbusto mais ou menos de 1,5 metro de altura. E quando ele dá este arbusto, as várias aves vêm fazer ninho, porque ela é fechada, ela se fecha. E aí, então, os pássaros conseguem ter a proteção e fazer ali com que os seus filhotes possam ter o tempo de crescer e de poder voar novamente, protegidos desse tempo. Mas ele está dizendo, a menor semente tem possibilidade de fazer isso. Por isso eu quero te dizer, nesse ensinamento da igreja, primeiro, nós trabalhamos para receber todos. Quando nós falamos que a nossa igreja é a nossa casa, eu não estou te dizendo para você ser o dono da casa. Eu estou te dizendo para você aprender a receber as pessoas com tanto amor e carinho como você recebe na sua casa. Isso tem que acontecer na sua vida. Você tem que ter prazer em receber as pessoas e estar trabalhando dessa forma. Eu tenho um cunhado que ele gosta muito de receber a família. Aí você fala, como que você pode ter certeza que ele gosta? Porque ele recebe a família há quase 40 anos. E ele espera e ele prepara. E agora essa última casa que ele construiu com espaço para abrigar uma tropa de quase 40 pessoas. Porque ele gosta de receber a nós na sua casa. E então nós temos o nosso encontro de Natal, o encontro, agora vamos ter o próximo, que é do aniversário do meu pai, da minha mãe e do Dia das Mães. Então isso, de uma certa maneira, traz muita alegria ao nosso coração. E como foi triste esses 2 anos que nós não pudemos encontrar por causa da pandemia. E como nós estamos com uma expectativa tão grande de receber a família agora, que a pandemia nos deu essa folga, nos deu essa libertação. Eu ontem fui buscar o remédio lá no posto de saúde, e aí tinha uma fila muito grande para pegar o remédio, e quando eu olhei lá em cima, não tinha fila nenhuma para tomar as vacinas. E aí, então, eu saí da fila, pedi para guardar o meu lugar e fui lá e tomei as 2 doses. A 4ª dose da Covid e a vacina da influenza. São coisas que, como são abençoadoras. Eu tenho escutado muitas pessoas dizer muitas coisas sobre as vacinas. Eu quero te dizer que os nossos filhos, se não fossem vacinados, continuaríamos tendo várias doenças que deixam as crianças defeituosas, que deixam as crianças impossibilitadas de se desenvolver.
Se é bom para os nossos filhos, por que não é bom para nós? Ah, isso é um plano do diabo para erradicar as pessoas do mundo. Gente, para com isso. Que coisa é essa de querer espiritualizar uma coisa que está sob o controle de Deus? Nada sai fora do controle de Deus. O que acontece é por permissão. E eu quero que você entenda que Deus está trabalhando nas nossas vidas. E Ele tem trabalhado, eu sei que morreu muitas pessoas queridas. Muitas. Mas eu quero dizer para você que Deus tem derramado seu conforto, tem derramado seu consolo, tem derramado a sua bênção para todos aqueles que permitem a graça de Deus estar sobre sua vida. Então é muito importante que ele está ensinando isso à igreja, e é um papel da igreja estar cuidando desta forma. Recentemente a nossa igreja teve o privilégio de poder agir assim com a família de um dos membros de nossa igreja. Dar todo o suporte que ela precisava como igreja. E isso foi bênção. O nosso pastor esteve lá, os diáconos estiveram lá, outros membros estiveram ali dando apoio e o suporte que a família precisava. Isto é bênção e a família reconhece esse cuidado. E é muito importante que a gente tem que continuar exercendo isso. Por isso, lembre-se, você ali é o embaixador de Deus. Receba todas as pessoas, sabendo que você tem uma missão muito importante na vida daquelas pessoas. E o Senhor continua agora nos ensinando, e aí ele fala uma coisa muito importante que eu queria deixar com você. Quem é que está na sua vida? É lógico que é Deus, pastor. Antes de responder assim, quem é que está em sua vida? Jesus vai trabalhar conosco sobre uma questão. Ele chamou, e a maioria das pessoas eram pescadores. A maioria das pessoas que estavam ali com Jesus já tinham atravessado de barco o caminho que Jesus estava apontando muitas e muitas vezes. Não eram marinheiros de primeira viagem nem de segunda, eles viviam do mar. E então, quando Jesus entra no barco e vai descansar, no capítulo 4, versículo 38, os discípulos acordam e chamaram: Mestre, não te importas que morramos? Quem está falando isso é pessoa experiente e sabia que a tempestade era a tempestade de virar o barco. Não é um Salovi na vida que, dando uma marolinha, ele já passa mal e quer botar tudo para fora. Não é o Salovi. É um cara muito bom de pescaria, que vive do mar, que enfrentou muitas tempestades. Mas aquela tempestade impressionava a eles a ponto de saber: Senhor, vamos perecer. E o Senhor não se importa com isso? É interessante que Jesus se levantou, isso está no versículo 39 do capítulo 4, repreendeu os ventos e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-se. E o vento aquietou. E fez-se uma completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Eu perguntei para você: quem é que está ao seu lado? Quero te dizer que a presença de Deus na minha vida e na sua vida
nos permite dizer o que está em Romanos, no capítulo 8, verso 31. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que está em mim é maior do que todos. Sou peregrino e não sou peru. O que significa sou peregrino e não sou peru? Pode abrir o microfone e falar, Cíntia. O senhor falou peru, eu lembrei de peru morrer na véspera, né? Isso, exatamente isso. O peru tem que morrer na véspera. Né? E o peregrino só morre naquele dia que o Senhor determinar. Então, e Deus tem prazer na minha morte, porque eu vou viver com Ele o tempo todo no céu. Então, eu preciso ter em mente que eu sei quem está comigo. Eu já contei várias vezes, a Emils fez a oração mais curta dela até hoje. Segura, Jesus! E o carro está capotando, está girando, e a gente estava vendo o fim da nossa vida. Quer dizer, eu estava vendo, ela não estava vendo nada, porque ela já tinha desmaiado logo no primeiro momento. Então, o que eu quero te dizer é que Deus está no controle. Eu não tinha mais controle nenhum no carro. Girar o volante era besteira. Eu só segurei no volante para tentar proteger a pancada que eu ia levar. Mas o restante eu não tinha controle nenhum do que iria acontecer no carro. O que eu quero te dizer é que Deus estava comigo. Meus planos não eram o plano de Deus. Mas os planos que foram trabalhados foram executados por outras pessoas que estavam preparadas. Não era algo que eu fazia sozinho. Eu fazia com toda a minha equipe, toda a diretoria estava decidindo junto e fazendo tudo junto. E aí, então, eles puderam fazer todas as coisas lá. E foi uma bênção. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos ter a tranquilidade e a paz nas circunstâncias de tempestades na nossa vida. E ele diz em João 14, 27, deixo-vos a paz. A minha paz lhes dou. Não dou como o mundo a dá. Não se perturbe os seus corações, nem tenham medo. A presença de Deus está conosco. A tranquilidade e a paz o Senhor nos concede. Mas além de termos isto, nós temos o poder de Deus na nossa vida. Isso está registrado em Mateus 28, verso 18, quando Deus diz sobre a autoridade e o poder que está na mão dele e que isso será conferido a nós. E ele vai dizer assim em Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Para Deus, nada é impossível. Então, nós estamos tendo Deus em nossas vidas. E as circunstâncias, elas são leves e momentâneas. E a gente precisa, neste momento das tribulações, aquietar o nosso coração e deixar Deus agir. Se fizermos isto, teremos a bênção do Senhor. Por isso que fiz a pergunta: quem está em tua vida? Ao passar pela tempestade, lembre-se dessa pergunta. Eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Essa foi a declaração de Paulo. Eu espero que essa declaração seja a declaração que está na vida de todos os filhos de Deus. Eu creio porque quando eu faço prova, eu vejo o resultado da prova diante do agir de Deus na minha vida e na tua vida.
E esta é a grande bênção. Mas também temos que ter em mente que Deus está trabalhando em nossas vidas e nos dando uma direção. Certa vez Jesus vai novamente atravessar e quando ele chega lá, existe uma pessoa endemoniada. Eu quero te dizer que nesse episódio, para você enxergar o que é que tem prioridade na vida do Senhor. Havia um homem que estava endemoniado por uma legião. Para o dono dos porcos, quem tinha valor eram os porcos. E olha que o judeu não gosta de porco. Entendeu? Mas ele tinha essa situação. E Jesus, para libertar aquele homem, determina que os anjos e o diabo vá para os porcos. E eles vão e se precipitam no mar e ali são exterminados. O que eu quero dizer para você é que você precisa entender sobre o valor. Sabe, se oferecesse para o Senhor dinheiro por sua vida, riquezas por sua vida, ele iria desprezar, porque para ele você vale muito, muito mais do que toda a riqueza do mundo todo. E a minha pergunta é, nesse seu relacionamento com Deus, que valor tem Deus na sua vida? Muitas pessoas abandonam ao Senhor por coisas muito sem valor, que não dá para comparar o valor que Deus dá por nós. E aí quero trabalhar no último aspecto que nós estamos vendo, e é como as pessoas se aproximam do Senhor e como o Senhor percebe essa aproximação. A multidão inteira está apertando Jesus. Todo mundo está tocando em Jesus, todo mundo está tocando. Mas havia uma mulher que estava sofrendo, e ela estava sofrendo há 12 anos. Já tinha gasto dinheiro com tudo. E a última possibilidade era ter esse encontro com Jesus. Agora imagine algo muito importante. Os homens estavam querendo tocar em Jesus. E uma mulher, não estou dizendo de uma super atleta, uma mulher com um sofrimento de 12 anos, teria que vencer a multidão, se aproximar de Jesus e tocar em Jesus. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Quanto você se prepara para os seus encontros com Jesus? Será que você está fazendo aquela oração rapidinha? Senhor, bom dia. O senhor sabe que meu dia está muito corrido hoje. Então, que o Senhor me abençoe e cuide de mim. Em nome de Jesus, amém. Essa é a sua oração de manhã? Na hora do almoço, Senhor, eu estou com as minhas amigas aqui, então vou fazer uma oração só em silêncio. Obrigado pela comida. Em nome de Jesus, amém. À noite, você chega, Senhor, estou cansado, trabalhei o dia inteiro. A gente se fala amanhã. E Jesus fica esquecido. Por isso eu queria te perguntar como que você tem se preparado para o seu encontro com Jesus. Essa mulher sabia qual era o preço que ela teria que pagar. E quando ela consegue vencer o preço e consegue tocar em Jesus, nenhum toque foi igual ao toque desta mulher. E quando Jesus faz uma pergunta, quem me tocou? Os seus discípulos falaram, Senhor, por que você não faz a pergunta ao inverso? Quem não te tocou? Todo mundo te tocou. E como você faz uma pergunta, quem me tocou?
Olha o aperto que nós estamos aqui. A gente está tentando te proteger, mas já foi tapa, já foi dedada no ouvido, dedada nos olhos, dedada no nariz, foi chute na canela, já rolou de tudo aqui nessa multidão. Pisão no pé. Então, Senhor, está difícil te proteger. Alguém me tocou, porque saiu virtude de mim. E ao mesmo tempo que ela consegue tocar, ela é curada. Então, eu quero te dizer, meu querido aluno, se o seu encontro com Jesus for igual o encontro desta mulher com Jesus, coisas sobrenaturais vão acontecer. O milagre que estamos estudando hoje vai acontecer. Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Nós precisamos nos tornar estes servos que tocam no Senhor e alcançam a graça e a bênção do Senhor. É isso que a gente precisa tomar coragem e ir buscar desta maneira. Um segundo encontro foi o encontro de Jairo. Jairo era uma pessoa importante na sinagoga. E para ter a sua bênção, ele desprezou estas pessoas que eram da sinagoga. Como que você vai até Jesus, vai dar ponto, vai dar ibope para ele? Que isso, cara? Deus é o nosso Deus e ele vai fazer, ele já fez várias coisas no tempo de Moisés, já fez várias coisas no tempo de Josué, já fez várias coisas no tempo de reis, eles só estão lembrando do passado. Mas Jairo precisava um Deus do presente, do momento. E Jairo abandona esta situação e vai e clama. Quando Jesus para e dá atenção a Jairo, vem um outro grupo de pessoas. Não incomode mais o mestre. Sua filha já morreu. A morte é um ponto final. Mas Jesus diz, Jairo, crê somente. Que palavras são essas? Será que no nosso encontro diário com Deus, quando Ele está falando para a gente crer somente, isto basta? Nós precisamos nos colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, dá-me a tua graça e dá-me a tua bênção. E se a gente fizer isto, nós vamos ter a bênção do Senhor. Queridos, nesse encontro da nossa IBD, você pôde aprender várias coisas. Você pôde aprender sobre as parábolas e ver os milagres acontecendo. Mas tudo isso está à minha disposição e à tua disposição. Você só precisa se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, eu careço da tua graça. Eu careço da tua bênção. Eu espero que você dê agora liberdade ao Espírito para que todo este ensinamento possa ser aplicado na sua vida. E que esse ensinamento que vai ser aplicado em sua vida possa fazer com que você frutifique e seja abençoado por Deus. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente. Amém. Queridos, antes de encerrarmos a aula, se você está acompanhando desde o comecinho, você viu aí que hoje, no dia que está sendo gravada a aula, dia 27 de abril, é aniversário do nosso professor, né, do pastor Salomão Bernardo Júnior. Então, nós vamos ter aqui, nós não vamos cantar o parabéns, a gente fez isso antes de iniciar a gravação, ficou muito descoordenado. Mas nós vamos ter um momento de oração. Eu vou pedir a Cíntia que nos dirija a Deus em oração, agradecendo por mais esse ano de vida do nosso pastor. Grandioso Pai, Deus poderoso, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela vida do nosso querido pastor Salomão, Pai. Agradecemos a Ti, Senhor, pelas suas misericórdias e suas bênçãos derramadas na vida dele, Pai.
E agradecemos, Senhor, pois ele tem frutificado em nossas vidas, Pai. Agradecemos, pois ele se dispõe a nos ensinar e nos ajudar nos teus caminhos, Senhor amado. Te pedimos que o Senhor derrame mais bênçãos sobre ele, sobre a sua casa, sua família, Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja ali com ele, o acompanhando, que os desejos do coração dele, Senhor, sejam os mesmos que os teus, para que assim se realize. Em nome de seu Filho, amado Jesus. Amém. Amém, queridos. Obrigado pela presença. Você que vai acompanhar essa aula agora às 9 horas da manhã, que Deus abençoe sua vida. Você que está acompanhando em outro horário, que Deus te abençoe. Uma bênção, um prazer ter você conosco, viu? Amém. E vá na igreja participar presencialmente. Aí você tem a oportunidade de assistir 2 aulas diferentes sendo ministrada e vai crescer muito mais. Amém. Obrigado, pastor Salovi, pelos ensinamentos, muito ricos. Obrigada, gente. Obrigada, pastor Salovi. De nada, meus irmãos. Fica com Deus.